Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. Bom dia! Sejam muito bem-vindos. Tá de manhãzinha, então, por favor, não reparem no meu rosto de quem acabou de acordar, mas o feito é melhor que o bem feito. Eu acho que é isso, não é? Que costumam dizer que a gente não tem que ser perfeito no que a gente faz, mas a gente precisa fazer. A gente tem que começar. E eu quero convidar você para, junto comigo, iniciar essa leitura bíblica. Eu quero ler aqui com vocês, esse é o meu propósito, de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, página por página, ok? Eu gostaria de lembrar que eu não sou uma líder religiosa, eu não estudei teologia, eu sou uma pessoa, digamos, normal, assim como você, tá bom? Filha de Deus, que tem esse propósito de fazer essa leitura. Eu li já uma vez a Bíblia inteira, mas eu quero ler pela segunda vez e eu quero fazer isso com vocês. Então, se você já leu, você pode ler de novo aqui junto comigo. E se você nunca leu, então essa é a hora, chegou o teu momento, tá bom? Eu tenho a ideia de fazer vídeos de no máximo 20 minutos, porque eu entendo que você consegue 20 minutinhos por dia. Então, ai, mas a Bíblia é muito longa, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou terminar. Consegue sim, segura na minha mão e vamos juntos, tá bom? E eu não vou enrolar muito, eu já vou direto ao ponto, eu já vou direto ao que interessa. Então eu tô aqui com uma Bíblia, ela é uma Bíblia da minha filha, uma Bíblia infantil, então tem uma leitura mais facilitada, tá bom? Eu quero trazer a leitura da Bíblia da forma mais simples que tiver, tá bom? E se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer Jesus, esse é o caminho, tá bom? Então nós vamos começar aqui, ó, Antigo Testamento, para você vai aparecer aí ao contrário, mas nós vamos começar por Gênesis e todos os vídeos, como eu falei, vão ser de no máximo 20 minutinhos para que você consiga fazer esse estudo diariamente ou de tempos em tempos, mas um curto período, um período ali que você consegue tirar da sua rotina, porque nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos filhos, nós temos lares, nós temos outros afazeres, mas a gente tem que dedicar pelo menos uma porçãozinha do nosso dia para Deus. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada! Vamos começar! Que Deus abençoe nossos caminhos, que Deus proteja você, que Deus me proteja e juntos vamos iniciar agora. Então vamos lá. Eu vou fazendo a leitura, tá bom? E quando chegar em 20 minutinhos, a gente para, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1. A criação do universo e da raça humana. Vem comigo. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão.
E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. E ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhe dou as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Muito lindo, né? A criação completa. Capítulo 2. Capítulo 2 não. Continuação. Aqui, quando ele termina de fazer a criação, já estamos no capítulo 2. O jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capins, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas. E não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Então aqui ele explica como que ele criou o ser humano do pó da terra e soprou vida no ser humano. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então ele está explicando que lá no Jardim do Éden era um jardim com árvores muito lindas e havia a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, ou Pison, que rodeia a região de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e fazer plantações. Então o homem iria cuidar do jardim do Éden para Deus. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer qualquer árvore, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore.
pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Então ele deu a ordem de que o homem não comesse as frutas da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois ele reparou que não era bom que o homem vivesse só. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. Olha só que interessante. Quem colocou o nome nas espécies de animais foi o homem. Deus concedeu essa tarefa ao ser humano. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, ali, em tudo que ele colocou o nome, ele não achou alguém que pudesse ser a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher. Da costela, Deus formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Então, esse nome mulher também foi o próprio homem que deu. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Olha que lindo, né? Muito romântico essa parte, mas também muito especial, porque um seria parceiro do outro. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Então eles não usavam roupas, mas eles não sentiam vergonha. Vamos para o capítulo 3, que será o último do vídeo de hoje. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Então a cobra perguntou: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem nenhuma fruta? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Então ela fala: Se realmente Deus falou, não é para vocês comerem nenhuma fruta daqui, dessas árvores? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore. Nós podemos sim comer as frutas de qualquer árvore que está aqui, menos, com exceção, da fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as frutas eram boas de se comer. Então devia ser uma árvore muito vistosa, muito linda, com frutas muito lindas. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. Então ela comeu e deu para ele comer também. E ele também comeu, e nesse momento os olhos dos dois se abriram, né? Os olhos de entendimento. E eles perceberam que estavam nus. Então eles comeram o fruto e falaram: Nossa, nós estamos nus. Então o entendimento deles mudou, a realidade de pensamento deles foi alterada. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Então eles pegaram folhas ali, opa, vamos se cobrir. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele pelo jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Então Deus apareceu perguntando: Onde você está? E aí o homem explicou que estava escondido porque percebeu que estava nu, que estava sem roupas. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse:
A mulher que deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. O castigo. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse. Então Deus deu um castigo para a cobra e agora ele dá o castigo para a mulher. Mulher, eu vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. E para Adão, para o homem, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar arduamente, duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Então, assim, você vai ter que plantar agora, você vai ter que trabalhar. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Ou seja, até que ele morresse, ele ia ter que trabalhar duro. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Então aqui Deus condena o homem a morrer, porque antes disso ele não morreria, ele viveria anos e anos, ele seria imortal, teria vida eternamente. Mas a partir desse momento, então, Deus diz que o homem do pó, que foi feito do pó, voltaria a ser pó. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ela ser mãe de todos os seres humanos. Então, foi o homem que deu para Eva o nome dela. Ela começou a se chamar Eva porque o homem escolheu o nome para ela. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então, Deus aqui ele dá o castigo para Eva e para o Adão, mas ainda assim ele amoroso, ele faz as roupas de pele de animais para Adão e para sua mulher se vestirem. E nós paramos por aqui o nosso vídeo, mas olha que lindo, nós falamos sobre a criação do mundo, nós falamos sobre o que Deus fez nos 7 dias, nós falamos sobre como surgiram Adão e Eva, que foi o homem que colocou o nome nos animais. Olha que bonito, né? Que honra deveria ser colocar um nome em todos os animais, que o homem foi colocado ali no Jardim do Éden para cuidar do Jardim do Éden, e o que aconteceu com relação às árvores que podiam, o que se podia comer e o que não se podia, a desobediência, o castigo. E assim nós seguimos para o próximo vídeo. Então você tá vendo, olha só, se passaram 20 minutinhos. Olha só que abençoado o nosso aprendizado, né? Passou rápido, não passou? Então é isso. Nós vamos seguindo, tá bom? Que nós possamos refletir, então, sobre o amor que Deus tem por nós, sobre o amor que Deus tem pela criação, sobre o amor que Deus tem pela terra, pelos céus, pelo mar, pelos animais, pelos humanos, por tudo que Ele fez, tá certo? Reflita no amor de Deus. Olhe hoje, quando você estiver andando pelas ruas, olha para o céu. À noite, olha para as estrelas. Reflete o carinho que Deus teve quando Ele criou tudo isso, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Seguimos juntos nessa caminhada e eu espero você para darmos sequência nessa história maravilhosa, para darmos sequência nisso aqui, ó, na Palavra de Deus, tá bom? Um grande beijo para você e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!